A ontologia, frequentemente compreendida como a ciência do ser, tem suas raízes na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos buscaram responder a uma pergunta fundamental: o que é o ser? Essa investigação nasceu no contexto do surgimento do Logos, que substituiu progressivamente as explicações míticas por interpretações baseadas na razão. Os mitos, embora ricos simbolicamente, apresentavam o mundo como resultado da ação de deuses e entes sobrenaturais. O Logos, ao contrário, buscava compreender a realidade por meio de princípios naturais e racionais. Dentro desse contexto, emergiram duas concepções antagônicas e profundamente influentes: a de Heráclito, que via o ser como mudança, e a de Parmênides, que o via como permanência. Heráclito de Éfeso é amplamente conhecido como o filósofo do devir. Seu pensamento baseia-se na ideia de que tudo está em constante transformação e que o movimento é o fundamento da realidade. O rio permanece, mas as águas mudam continuamente. Essa imagem revela não apenas a fluidez do real, mas também a unidade estruturada pela tensão entre contrários. Para Heráclito, a luta entre opostos é o que confere equilíbrio ao cosmos. Dia e noite, guerra e paz, juventude e velhice, saúde e doença são aspectos complementares que constituem a harmonia universal. Um dos elementos centrais do pensamento heraclitiano é o fogo, concebido como a arqué, isto é, o princípio que dá origem a todas as coisas. O fogo simboliza o dinamismo da natureza, que se transforma continuamente sem perder sua essência. A identificação entre physis e logos no pensamento heraclitiano revela uma visão profundamente coerente da realidade. A natureza é movimento ordenado pela razão universal. Conhecer significa, portanto, compreender essa ordem, ouvir o logos que estrutura o real. A verdade se manifesta na própria dinâmica do cosmos, sendo revelada a quem consegue interpretar a lógica interna das transformações. Em contraste absoluto com Heráclito, Parmênides de Eleia afirma que o ser é imutável, uno e eterno. Seu poema sobre a natureza apresenta uma crítica radical às percepções sensoriais, consideradas ilusórias. Para Parmênides, aquilo que se manifesta aos sentidos como mudança nada mais é do que aparência enganosa. A verdadeira realidade só pode ser alcançada pela razão, que revela o ser como absoluto. Nada pode surgir do nada, nem desaparecer no nada. Assim, ser é contínuo e indivisível. Essa concepção revolucionária introduz uma distinção fundamental entre opinião doxa e verdade aletheia, estabelecendo as bases para o racionalismo filosófico. Parmênides propõe dois caminhos possíveis ao pensamento. O primeiro é o caminho da verdade, baseado no logos, capaz de reconhecer o ser como eterno. O segundo é o caminho da opinião, baseado nos sentidos, que conduz ao erro. Essa distinção inaugura uma reflexão profunda sobre os critérios de conhecimento e antecipa debates epistemológicos que se estenderiam por séculos. A rejeição da mudança como característica essencial da realidade influenciou a metafísica de Platão, para quem o mundo sensível é ilusório e das ideias imutáveis e eternas é o verdadeiro objeto de conhecimento. A oposição entre Heráclito e Parmênides não é apenas conceitual, mas simbólica. O primeiro valoriza a multiplicidade e o devir. O segundo, a unidade e a permanência. Essa divergência reflete modos distintos de compreender a própria experiência humana. Para Heráclito, a vida é marcada por ciclos, movimentos e tensões que se complementam. Para Parmênides, a verdadeira essência da realidade transcende essas mudanças e só pode ser aprendida
pela razão pura. Em ambos os casos, observa-se um esforço para compreender a estrutura fundamental do real, o que revela a profundidade da investigação ontológica na Grécia Antiga. É importante destacar que a ontologia pré-socrática não se limita a questões cosmológicas, mas envolve também uma reflexão sobre o conhecimento. Heráclito reconhece valor aos sentidos, mas afirma que é necessário interpretá-los à luz da razão universal. Parmênides, por sua vez, sustenta que os sentidos são incapazes de fornecer conhecimento verdadeiro, devendo ser superados pelo pensamento racional. Essa diferença inaugura uma tensão entre empirismo e racionalismo, que permeia toda a história da filosofia. A relevância desses filósofos vai além da antiguidade. A noção heraclitiana de mudança influenciou pensadores como Hegel, para quem o real se desenvolve por meio de contradições e sínteses. A perspectiva parmenidiana de um ser absoluto influenciou a metafísica moderna, especialmente no racionalismo cartesiano. Assim, Heráclito e Parmênides não são apenas figuras históricas, mas pilares permanentes da reflexão filosófica. Compreender sua obra é compreender as raízes da ontologia e da epistemologia ocidentais. Ao compararmos essas duas concepções, percebemos que ambas respondem de maneira original ao problema do ser. Heráclito enfatiza o caráter dinâmico da realidade. Parmênides, seu caráter estático. A filosofia posterior buscou conciliar esses dois extremos, reconhecendo que a realidade apresenta tanto aspectos permanentes quanto mutáveis. A ciência moderna, por exemplo, identifica leis naturais que permanecem constantes, ao mesmo tempo em que estuda fenômenos em constante transformação. A dialética entre permanência e mudança acompanha toda a história do pensamento. Em síntese, Heráclito e Parmênides representam dois polos fundamentais da ontologia. Suas concepções, embora opostas, são complementares para a compreensão da realidade. Ao estudar esses filósofos, reconhecemos não apenas a profundidade de suas análises, mas também a atualidade de seus questionamentos. A ontologia nasce, portanto, como esforço para apreender o ser em sua totalidade, seja ele concebido como movimento, seja como imutabilidade. Essa busca continua a orientar a reflexão filosófica contemporânea, demonstrando a força duradoura do pensamento pré-socrático.